Olha o líquor. Eu tinha dito antes. Toda essa parte, toda essa seta que vocês veem é ocupada pelo líquor. Então o líquor é produzido aqui no ventrículo e se distribui por todo o sistema nervoso central, tanto internamente quanto externamente. Nós temos aproximadamente 150 a 200 ml de líquor no corpo. E olha as proteções, as camadas de proteção do cérebro. Tá? A gente já sabe, então, só vai passando de encéfalo, telencéfalo, cerebelo, mesencéfalo, a barriga aqui, chope, ponte, aqui onde as fibras se cruzam, bulbo, beleza. E nós temos uma camadinha que cobre o cérebro, camadinha porque é fininha, ela se molda ao cérebro. É uma meninge chamada de pia mater. Mais externamente, ligado ao crânio, ao osso, a gente já tem a dura mater. E entre a dura mater e a pia mater, nós temos o líquor e outra meninge, que é a aracnoide. Então, depois do córtex cerebral, que é essa parte mais externa, a substância cinzenta externa ao cérebro, mais externa no telencéfalo, nós temos a pia mater, a aracnoide com líquido céfalo-raquidiano, a dura mater, o crânio. Depois a gente ainda tem uma estrutura anatômica chamada gálea, que liga os músculos, passa pelo osso parietal. Nós temos o couro cabeludo, nós temos o cabelo, olha quantas camadas, né? Olha quantas camadas. Couro cabeludo, periósteo. Nós temos o periósteo abaixo do osso, a gálea, a dura mater, a aracnoide junto com o líquido céfalo-raquidiano, pia mater, cérebro. O líquor tem essa capacidade de proteção mecânica, nosso sistema nervoso está flutuando em líquor. E é também, isso é muito importante, remoção de resíduos metabólicos. O líquor é um fluido com pouca proteína, então ele absorve alguma impureza, ele protege muito o organismo de toxinas e de micro-organismos. Mas caso exista uma infecção nas meninges, por fungo, por bactéria, por vírus, a gente tem a meningite, inflamação das meninges. Aqui, então, nós temos os ventrículos, onde fica o líquor. Eventualmente pode ter uma produção excessiva de líquor, isso no caso de um embrião, de um feto que não tem os ossos do crânio condensados, ligados. É possível que, isso é uma questão genética, exista uma produção maior de líquido céfalo-raquidiano, e o que gera a hidrocefalia. Atualmente, a hidrocefalia pode ser contornada com relativa facilidade com a colocação de um catéter, uma cânula, já na criança, que vai drenar essa produção de líquido céfalo-raquidiano sem grandes problemas. Nós temos a barreira hematoencefálica, que eu tinha comentado antes, quando a gente falou dos astrócitos. Então, nós temos uma proteção extra no sistema nervoso, que são astrócitos e vasos sanguíneos que impedem a passagem de micro-organismos, de medicamentos. É uma proteção, uma barreira ainda contra micro-organismos ou medicamentos, qualquer coisa nesse sentido. Observa essa imagem. Isso que tem rosa mais claro é a substância cinzenta. Isso que tem em branco é a substância branca. O que está em rosa, a substância cinzenta, que aqui é rosa, é o córtex cerebral. O que é branco aqui é parte de neurônio. Os corpos dos neurônios que produzem a serotonina, o GABA, enfim, a noradrenalina, ficam nessa região. Os corpos neuronais constituem o córtex cerebral, a substância cinzenta. Substância branca são os axônios.
Aqui nós temos a região talâmica, aqui nós temos o mesencéfalo, a ponte, o bulbo, cerebelo. Muito bem. Aqui é uma representação de um neurônio de novo. Corpo, axônio, dendritos, terminações. Lembrando que a corrente, a eletricidade passa no neurônio sempre no mesmo sentido. Então, se eu interromper um ponto do neurônio, daquele ponto em diante, fica insensível. Isso é o que acontece no caso de uma anestesia, por exemplo. E aqui, uma medula espinhal. Isso aqui é uma medula, de fato. E você observa, quando a gente fala que nós temos 31 pares de nervos raquidianos, esses nervos, então, são pares, porque um do lado direito, outro do lado esquerdo. E você observa também que nós temos uma divisão aqui. Em cada um dos nervos, a gente tem um que vai para a região dorsal, outro para a região ventral. Um para frente do corpo, um para trás do corpo. Na região dorsal vão as fibras nervosas sensitivas. Lembra dos neurônios aferentes? Então, os neurônios que te permitem sentir calor, frio, dor, vão para a região dorsal. Você pode até usar esse macete para lembrar. Você sente dor por causa dos nervos que vão para a região dorsal. E você se movimenta, os neurônios motores vão para a região ventral. Então aqui a gente consegue observar de novo. E outra coisa, vou voltar ali no slide anterior. Olha os gânglios. Os gânglios são uma boa referência para você determinar e distinguir qual é a região dorsal da medula. Bom, e os gânglios são conjuntos, são reuniões de corpos de neurônios. A gente fala muito dos lobos temporal, occipital, parietal, frontal, temporal, mas a gente não tão frequentemente fala do lobo da ínsula. O lobo da ínsula é interno e é uma invaginação do cérebro. Então nós temos um lobo escondido aí, muito relacionado às emoções. O lobo da ínsula, de novo, os lobos que a gente geralmente fala: frontal, parietal, temporal, occipital. E agora para você e repete esses nomes, vê se está bem fixado. E aqui nós temos o lobo da ínsula. Em alguns livros você pode encontrar o termo lobo límbico, mas isso não é propriamente um termo correto. O melhor é falar sistema límbico. Do giro do símbolo para dentro, para a região talâmica, a gente tem essa região em que as emoções são sentidas, são captadas, as emoções iniciais. Bom, aquilo é o sistema límbico. Não é uma divisão anatômica exata como é o lobo da ínsula. Muito bem. Aqui umas questõezinhas. Eu vou passando. Se vocês quiserem, pare, dá uma responda. Áreas de Broca. Área de Broca e área de Wernicke são regiões no cérebro responsáveis basicamente pela comunicação, certo? A recepção de imagem, a decodificação de imagem que eu falo, de símbolos. A decodificação desses símbolos são feitas nessas duas áreas. No curso de psicologia vocês vão ter estudos bem específicos sobre essas áreas, mas é bom que você se lembre, então, da região, da localização anatômica da área de Broca, responsável pela expressão da linguagem, e a área de Wernicke, que se relaciona, então, a fala junto com a área de Broca, tem neurônios compartilhados. Aqui é para que você perceba que os neurônios são bem divididos. Nós temos cada um das vértebras, de cada uma das vértebras parte um nervo, e esses nervos inervam músculos específicos. Então, se uma pessoa tiver, por exemplo, uma lesão medular, pela altura da lesão é possível saber quais os músculos podem ter sido comprometidos e quais não. Outra coisa, a medula, ela não ocupa toda a coluna. A parte inferior da coluna, da medula, da coluna dessa região, é chamada de cauda equina. A medula, de fato, termina aproximadamente na segunda vértebra lombar, L2. Nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares.
Então a sua medula vai aproximadamente até a segunda vértebra lombar, e daí para baixo a gente tem a cauda equina, que são neurônios, mas não constituem a medula.